Eu tô vendo E o que está aqui as mães colocando aqui, tá difícil lidar com a ansiedade das crianças em casa, né? assim, Porque a realmente. gente e realmente, porque. Mas esse é o olhar, né? A gente poder se olhar, e a gente poder olhar essa ansiedade, a gente poder olhar a irritabilidade, a gente poder olhar também o que nos incomoda, o que é prazeroso, o que nos incomoda, né? Essa é a grande oportunidade, né? A gente pensa sempre quando se fala em saúde emocional, a gente tem um olhar equivocado de achar que saúde emocional é felicidade, né? Então, saúde emocional é estar feliz, é estar bem. Isso não é uma verdade, né? Saúde emocional é saber lidar com diferentes afetos e emoções, sejam eles positivos ou negativos. Então, saber contornar a ansiedade das crianças, saber direcionar atividades, saber tolerar, ou até mesmo gerar uma irritabilidade, uma briga, e depois retomar isso numa conversa, são aprendizados importantes para essa saúde emocional. Né? A gente fugir da angústia, negar que ela está presente, não é saudável, isso é nocivo. Carla, Acho que travou, Ana. o meu travou, agora voltou. Vocês estão me ouvindo? Voltou, agora voltou. Uma nessa metáfora, né, da travessia aí para outra margem, né, essa metáfora da travessia para onde nós vamos e essa construção de novas rotas, né, esse mestre dizia, como que a gente faz então, se a gente não sabe para onde vai, né, e a gente está aqui tentando caminhar, enxergar no escuro, o que a gente faz, né? E ele diz, a gente tem que olhar de onde nós saímos, a gente vai olhar para trás, a gente vai olhar quem nós somos, qual é a nossa história, o que nos compõe, né? O que constrói a nossa família, né? Quais são os valores dessa família. Então, um caminho e uma narrativa interessante, e acho que importante, que essa pandemia, esse momento de isolamento traz para a gente como positivo, e que a gente pode trazer para as nossas crianças e para os adolescentes, é essa narrativa da nossa história. Eu tenho ouvido muitas pessoas falarem que estão cozinhando mais, por exemplo. Né? Passei a cozinhar, não cozinhava, passei a cozinhar, passei a buscar novas receitas, passei a cuidar da saúde de casa, da minha saúde, da saúde dos meus filhos, passei a olhar atividades físicas que a gente possa fazer em casa. A gente passou a jogar juntos, estamos jogando juntos, estamos brincando juntos. Aqui em casa, por exemplo, a gente assistiu todas as séries, toda a série do Harry Potter. Meu filho propôs, vamos assistir todos os filmes do Harry Potter. Propôs isso para as irmãs e a gente sentou todo mundo junto para assistir o Harry Potter. E quando a gente olha, a gente passa a olhar para a gente e a gente começa a contar para as crianças sobre a nossa história, sobre de onde nós viemos, o que compõe essa família, né? De onde essas crianças vieram, isso ajuda a gente a passar por essa pandemia. Eu acho que essa é a conversa que a gente tem que ter. Né? Então, quando eu digo que nós somos o espelho, as crianças se espelham na gente, a forma da gente fortalecer os nossos filhos nesse momento é a gente compartilhar esse vínculo da nossa própria história. Uma coisa que eu tenho visto também, a gente tem feito ligações em vídeos, né? Agora para os avós, né? Até eu estava contando aí para a Ana que esse foi o primeiro dia das mães que eu passei sem a minha mãe, toda a minha vida. Primeira vez que eu não vi a minha mãe no dia das mães, né? Isso foi extremamente significativo para mim. Né? Ao mesmo tempo, eu também. Foi o primeiro dia das mães que eu fui a mãe, que eu fui a representante máxima de mãe aqui em casa, porque sempre eu era a filha, né? Era o neto, a filha e a mãe, né? E eu fazia. Então, essa experiência foi riquíssima para mim também, né? Então, olha quantas coisas novas a gente está descobrindo, né, nessa nova fase, né? E a gente tem feito muito aqui em casa, então, ligação de vídeo para a avó, porque a gente tem visto a avó, então liga de vídeo para matar a saudade. E nessas ligações, a avó vai contando histórias, novas narrativas, descobertas de coisas que a gente nunca tinha conversado antes. Né? Por quê? Porque esse momento proporcionou isso e trouxe isso, novas descobertas e novas narrativas.
E nesse momento, eu tô vendo aqui alguns depoimentos, né? Que as pessoas estão falando que tá difícil, tem outras pessoas que estão falando que tentam nomear os sentimentos para as crianças, que é importante saber lidar, falar um pouquinho sobre empatia, contar um pouquinho para eles sobre os sentimentos. Posso Esse é contar um... da Maluquita, que eu acho que para eles vai fazer sentido, para a gente falar um pouquinho das crianças Sim, pequenas? sim. Nesse meu momento também de pandemia, eu descobri uma palavra nova, não sei se vocês conhecem, uma palavra diferente, serendipidade. Serendipidade. Vocês conhecem essa palavra? Na verdade, eu ganhei um presente no Dia das Mães que veio essa palavra escrita. E eu achei muito interessante. Quer dizer, descobrir coisas novas ao acaso, serendipidade. Conhece essa palavra? Quem conhece essa palavra? Serendipidade. É uma palavra diferente. Eu pelo menos não conhecia essa palavra. Achei interessante. E achei interessante o conceito dela. Quer dizer, descobrir coisas novas ao acaso. E esse descobrir coisas novas ao acaso é interessante porque neste momento a gente está, né, descobrindo realmente coisas novas, aberto a conhecimentos, aberto a usar os nossos talentos. Procurem aí, serendipidade, bem interessante o conceito dessa palavra. E nessas de se reinventar, porque a gente ouve tantas vezes essa palavra, né? Temos que nos reinventar, né? Estamos numa era diferente, temos que nos reinventar. Eu decidi tentar fazer alguma coisa diferente, também me reinventar. E fiz aí um projetinho para trabalhar um pouquinho com a ansiedade das crianças e criei um bonequinho aqui, que essa aqui é a Lolita Maluquita, tá? Fiz um bonequinho para as crianças, fiz um projetinho. E aí tem uma historinha que eu fiz em cima de uma história baseada no livro dos 5 Esquisitos. A palavra é serendipidade. Estão perguntando, serendipidade. Depois eu escrevo aí para vocês, tá? Bom, enfim, a bonequinha foi feita para criar uma série de histórias, serendipidade. Isso a Vivi escreveu aí pra gente. Para criar uma série de histórias, e numa dessas histórias que eu estou criando, surgiu a ideia das caixas, né, de fazer caixas que possam colocar coisas que a gente possa lembrar depois, tá? Então, nas histórias que eu criei, numa das histórias que eu criei, a gente fez uma caixa de coisas positivas e uma caixa de coisas que nós queremos fazer, tá? Lógico que eu fiz pensando na história, na brincadeira, que faz parte do projeto que eu estou envolvida. Mas essa brincadeira, que na verdade não é uma brincadeira, faz parte do projeto, virou uma coisa interessante aqui em casa. Porque o meu marido e meu filho se interessaram pelas caixas do Positivas e do Quero Fazer. E a gente começou a usar as caixas aqui em casa, escrevendo coisas que nós achamos positivas e coisas que nós queremos fazer. Para que depois desse tempo todo, a gente abra essas caixas e possa, né, buscar aqui as nossas memórias desse tempo e possa fazer coisas, né, possa tentar levar isso de um jeito positivo, né? Descobrir coisas novas ao acaso. Usar a serendipidade de alguma forma. Então, por exemplo, na minha caixa de coisas positivas, uma das coisas que eu coloquei é cozinhar, porque eu não era uma pessoa que cozinhava. Nunca fui de cozinhar na minha vida. E agora, por, né, necessidade, estou cozinhando todos os dias. E descobri, por acaso, que eu até gosto de cozinhar e até tenho um certo talento para coisa. E meu filho e meu marido também estão colocando coisas aqui. Para as crianças pequenas, a gente pode propor que eles façam um desenho e coloquem desenhos de coisas positivas que eles estão fazendo em casa. Porque tem com certeza coisas interessantes que eles estão fazendo que são positivas. E o que eu quero fazer? Depois que tudo isso passar, com certeza a gente vai querer fazer muitas coisas e muitas coisas interessantes. Eu, por exemplo, quero ir à praia. Vai ser a primeira coisa que eu quero fazer depois que tudo isso passar. Eu quero ir à praia.
E aí vocês podem colocar aqui coisas que vocês querem fazer. E as crianças também podem desenhar, podem colocar um monte de coisa aqui, fazer os seus desenhos de coisas que eles querem fazer depois disso tudo. É uma sugestão de alguma coisa que vocês podem fazer na casa de vocês que surgiu de uma brincadeira, de uma ideia, de um projeto, mas que está funcionando na minha casa, né? Porque os meus meninos aqui, que é um adulto e um adolescente de 12 anos, compraram a ideia e tem sido muito interessante, né, para nós enquanto família. Estou compartilhando com vocês, porque deve, assim, se vocês toparem, a ideia pode ser interessante aí na casa de vocês também. E a turma está escrevendo aqui, ó, o potinho da gratidão, né? O guardião do bem, que também está por aí, ajudando, passeando. A gente, realmente, essa situação despertou na gente a gratidão, que é um sentimento, aquela gratidão de valorizar pequenas coisas que a gente perdeu e que nem sabia que era tão valiosa. E despertou também um sentimento de solidariedade muito grande, né? Porque foi um movimento das pessoas aqui no prédio, por exemplo, no prédio que eu vivo, uma mobilização para ajudar pessoas mais idosas. Então colocaram uma cartinha ali, outros moradores, se precisar comprar alguma coisa, quando eu for, eu posso comprar para você. Então as pessoas passaram a se ajudar, a se olhar e a ter mais empatia, né? Então esses são fatores positivos que a gente pode tirar do isolamento. Eu li aqui também, tem uma mãe dizendo sobre a agitação da criança pequena, né? Como é que é essa questão que é difícil aí para os pequenos, né? Que tem mesmo uma agitação motora e como que é ficar dentro de casa, né? Porque agora mais do que nunca o lugar onde a gente vive, a casa em que a gente vive, ela é muito determinante para essa saúde emocional, né? Ela é determinante até pelas vulnerabilidades de doenças e de transtornos psíquicos, né? Então, como é que é segurar uma criança pequena sem poder sair aí ao ar livre e brincar? E vi também uma mãe que questiona aí sobre a gente deve evitar falar sobre as coisas negativas, né? Então, eu vou tentar responder aí as duas perguntas de uma vez, né? Dentro de um pensar, né? Porque um outro aspecto que eu queria falar com vocês é sobre o medo, né? Então, sobre a perda do cotidiano e sobre esse sentimento de medo, que é um sentimento real, que está presente, né? A gente tem aí uma ameaça real de um vírus que se chama Covid. Não é uma situação local, não é? A gente não está falando de algo que está aqui em São Paulo, a gente está falando de algo que é a nível mundial, está no mundo, é a nível global. O mundo está olhando para isso. A gente tem, de fato, que encarar essa situação. Isso gera muita angústia, porque medo, né, é difícil, é um sentimento difícil de lidar, é um afeto poderosíssimo. Ele não é de todo negativo, o medo ele é fundamental ali para a nossa sobrevivência, para determinar limites, para determinar o que a gente deve ou não fazer, para determinar as nossas escolhas. O medo ele está muito próximo das tomadas de decisões, né? Então, da avaliação de riscos e tomadas de decisões, né? Então, como é que a gente vai lidar, então, com esse sentimento de medo, com essa angústia, com isso que está ali presente e real, tão avivado hoje na nossa vida, né? Porque quando a gente fala de medo, isso desperta os nossos piores fantasmas, né? Eu aprendi há muito